Oi, Fala, Débora, boa tarde. mestre. Tudo Tudo, bom? tudo ótimo. E com você, tudo tranquilo? Graças a Deus. Melhor agora que a gente vai destrinchar esse aspecto contábil. Simbora, simbora então. Coisa boa, professor. Seja muito bem-vindo aí em território pernambucano, nem que seja virtualmente. Eu que agradeço aí seu convite e digo que é um prazer muito grande. Adoro Pernambuco, gosto muito dos profissionais, do carinho que eles me tratam todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar juntos. E vai ser um prazer muito grande poder bater esse papo aqui sobre o SPED Contábil. Que bom, professor. Espero que logo, logo que passe essa pandemia, toda essa confusão, a gente tenha o prazer de lhe receber pessoalmente aqui nos eventos que a Ah, eu gente não, está organizando aí presenciais. Voltar a ver gente, né, professor? Dá saudade é, de sala de aula, né? com toda certeza, eu que estava acostumado a estar em sala de aula praticamente todos os finais de semana pelo IPOG. Está sendo uma abstinência obrigatória aí da sala de aula, né? Com certeza. E aí a gente vai combinar hoje, professor, de destrinchar as dúvidas dos pernambucanos aí sobre o SPED contábil, de trazer uma tranquilidade também, né, para esses profissionais que estão apreensivos, já estamos, assim, psicologicamente abalados, né, com isolamento, muita novidade, plantação de home office. E aí hoje o dia é para não dar medo, é o dia de trazer tranquilidade, né? Com toda certeza, com toda certeza. Até porque a gente está falando de uma obrigação, tanto de natureza societária como tributária, que já é bem consolidada, já fazem alguns anos que a gente está enviando. Eu acredito que o SPED contábil ele já deixou aí para trás esse posto de bicho-papão e hoje em dia ele é mais algo que os profissionais têm uma preocupação muito grande em dar qualidade a essa informação que está sendo prestada, até porque Verdade. ele vai atender tanto fins fiscais como societários, então realmente a qualidade tem que ser o foco maior dessa informação. Combinado. E aí, para que a gente consiga ter uma visualização também tranquila, professor, a gente vai combinar o seguinte com o pessoal que está assistindo a gente. Eu vou temporariamente desativar os comentários, mas vou ficar de olho nas dúvidas, que aí vocês têm uma opçãozinha aqui embaixo, pessoal, que tem uma interrogação, um cartãozinho com interrogação. Ali vocês podem inserir suas principais dúvidas, que aí ao final a gente vai selecionar essas perguntas para compartilhar com vocês. E aí a gente fica conseguindo ver o professor de forma mais nítida, evitando aí os comentários por enquanto. Mas no finalzinho a gente ativa de novo. Combinado? Então vou só desativar aí um pouquinho para a gente limpar aqui. E aí fica o link aí de perguntas e respostas para a gente compartilhar em breve com o pessoal. E aí a gente também se distrair, que a gente fica doido para ver o pessoal que está chegando para ficar com a gente também, né? É verdade, é verdade. Professor, e vamos começar aí se apresentando, para quem não lhe conhece, quem não lhe segue. Quem é Felipe Guerra? Quem é essa máquina aí do SPED? Se apresente aí para os pernambucanos. Bom, pessoal, eu me chamo Felipe Guerra, sou contador, especialista em SPED. Atualmente estou cursando um doutorado em Ciências da Tecnologia na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Eu tenho um mestrado em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará. Para quem não me conhece, eu sou cearense. Eu sei que não tinha dado para perceber que esse meu sotaque britânico ele engana muito, mas eu sou empresário contábil há muitos anos. Estou aqui, inclusive, na quarentena, nesse feriado, ó, sozinho no escritório, tudo fechado, todo mundo em Eita, casa. que Dá um pouco de triste. tristeza ver o escritório assim fechado, mas a gente sabe que é pelo bem maior, é pela saúde de todo mundo. E a minha atuação ela sempre foi muito prática, voltado para a área contábil e fiscal. Eu sou um aficionado da área fiscal, mas um grande apaixonado pela contabilidade, então nunca consegui deixar de atuar com a área contábil. E o SPED contábil é, talvez, de todos os SPEDs aí, aquele que mais me encanta, exatamente porque ele consegue conciliar esses dois universos da contabilidade e do fiscal. Que coisa boa. Então, sabe falar a língua da gente e conhece as dores que a gente vive aí nos escritórios contábeis, né, professor? Com toda certeza, eu passo pela maioria delas também, viu? Muito bom.
E aí, para começar falando do SPED, vamos conhecer um pouquinho sobre o SPED em relação a quem está obrigado a entregar. Às vezes a gente pensa que é a dúvida mais simples, mas que tem algumas, né? Sobretudo para o pessoal aí do lucro presumido. Fala um pouquinho para a gente, professor, quem são as empresas, quem são os obrigados a entregar o SPED contábil agora em 2020? Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse tema ele é o mais delicado de tudo que a gente fala em SPED contábil. Porque apesar de parecer algo bem simples, a obrigatoriedade, que é para ser bem claro para que os contribuintes possam prestar essa informação, acaba que desde a criação do SPED contábil, desde o seu primeiro ano calendário, que foi lá em 2008, que ele é repleto de polêmicas com relação à sua obrigatoriedade. Começou porque a primeira instrução normativa que tratava do SPED contábil, ela mencionava que só estavam obrigadas as sociedades empresárias tributadas pelo lucro real. Então, lá no início, já começou a polêmica, que o pessoal perguntava assim, sim, mas se eu for uma empresa individual do lucro real, estou obrigado ou não estou obrigado? E aí, com o passar do tempo, essas polêmicas, elas iam somente mudando. Desde que o lucro presumido entrou, então, todos os anos, uma regra diferente para tratar da obrigatoriedade do lucro presumido vem aí numa instrução normativa nova. Então, eu vou tentar aqui esclarecer o máximo de questões relacionadas à obrigatoriedade, mesmo sabendo que se trata de um assunto bem polêmico, tá? Então, vamos lá. Quem que está obrigado ao envio do SPED contábil? Primeiramente, todas as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Então, todas aquelas empresas que forem tributadas pelo lucro real, elas estão na obrigatoriedade do envio do SPED contábil. Lembrando que o SPED contábil, como eu falei anteriormente, ele é a única das obrigações do SPED que ele anda numa linha muito tênue, porque ele tanto atende à finalidade societária, como ele atende à finalidade tributária. Então, pode ser que eu não esteja obrigado ao SPED contábil, mas eu preciso manter a escrituração contábil regular, como é o caso da maioria das empresas, tá? Pelo Código Civil, somente o microempreendedor individual que está desobrigado de manter a escrituração contábil regular. Então, eu posso estar desobrigado, mas vou manter minha escrituração, livro diário, livro razão, imprimir, autenticar na junta da mesma forma. Então, lucro real, todas as empresas. Lucro presumido, começam aí as emoções. Nós temos duas linhas de obrigatoriedade do lucro presumido, tá? A primeira é para aquelas pessoas jurídicas que não optaram pela prerrogativa prevista no parágrafo único do artigo 45 da Lei 8981 de 1995. Então, vou repetir para o pessoal que está aí em casa, para eles poderem... Tome nota aí, pessoal. Estou anotando aqui. Artigo 45 da Lei 8981 de 1995. Nesse artigo 45, ele tem um parágrafo único. Nesse parágrafo, ele abre a possibilidade para aquelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido manterem apenas a escrituração do livro caixa. Lembrando que essa possibilidade é para fins fiscais e não societários, certo? Então, a empresa ela pode optar ou não por esse artigo, por esse parágrafo único do artigo 45. Se ela opta por manter a escrituração apenas do livro caixa, então, nesse primeiro momento, ela está desobrigada ao envio do SPED contábil. Se ela não opta, se ela diz assim, olha, para fins fiscais, eu quero manter a escrituração contábil regular, então ela tem que enviar o SPED contábil. E aí alguém pode até se perguntar assim, mas professor, se é melhor não optar, eu vou dizer logo que não opto e ponto final. Mas não, optar pela contabilidade regular pode trazer benefícios para fins fiscais, como a gente sabe, distribuição de lucros, fazer prova em favor do contribuinte, a contabilidade regular e devidamente autenticada, ela faz prova em favor do contribuinte. Então, existem sim vários benefícios em você ter a sua contabilidade em meio digital e optar pela escrituração contábil regular. Mas, pois bem, a gente tem aqui a primeira possibilidade do lucro presumido, se ele não optar pelo parágrafo único do artigo 45. E aí, só um parênteses, professor. Pode falar. Quem fizer essa opção aí do livro caixa, né, a escrituração do livro caixa,
esse livro caixa não é aquele livrinho que vai ficar nas empresas. Ele também hoje também foi substituído em meio digital, né? Então, se essas empresas optarem por fazer essa escrituração mais simples, que seria essa escrituração no livro caixa, ela entra no SPED contábil ou ela entra em outra obrigação acessória que a gente tem? Se ela optar por manter a escrituração do livro caixa e no ano calendário o faturamento for superior a 1.200.000, ela vai ter que enviar esse livro caixa lá no SPED ECF, no bloco Q do SPED ECF. No bloco Q do Então, se SPED ela ECF. tiver receita acima de 1.200.000 no ano, Acima de 1.200.000. Isso. E se for Então, abaixo, continua o livelo guardado para apresentação em caso de solicitação pelo fisco, não é isso? Isso, perfeitamente. Então, a gente tem o seguinte, se eu opto pelo artigo 45, pelo parágrafo único, eu não vou ter escrituração contábil, a não ser que eu esteja obrigado pela segunda possibilidade que eu vou explicar já já. Mas, no primeiro momento, eu não estou obrigado. Se eu não estou obrigado, eu tenho duas linhas. Eu mando meu livro caixa para o fisco ou não mando? Eu mando se o meu faturamento no ano calendário for superior a 1.200.000. Lembrando que nós estamos falando das empresas tributadas pelo lucro presumido, tá? Isso, porque real não tem discussão. Real todo mundo tem nem que tem que se pagar, falar. né? Exatamente. Isso. A segunda possibilidade de uma empresa do lucro presumido ficar obrigada ao envio do SPED contábil é quando ela fizer distribuição de lucros acima da presunção fiscal. Essa distribuição de lucros em qualquer trimestre do ano calendário. Então, vamos supor o seguinte, como o próprio nome já diz, né, o lucro presumido é uma presunção do lucro da empresa. Então, o raciocínio é bem simples. Eu gosto de fazer esse raciocínio porque ajuda as pessoas a compreenderem o porquê da obrigatoriedade. Nós sabemos que hoje a forma mais fácil, mais barata de você tirar recursos da empresa é através da distribuição de lucros. Nós temos distribuição de lucros, nós temos juros sobre o capital próprio e nós teríamos até mesmo os empréstimos, que seria uma forma de tirar dinheiro da empresa para ir para os sócios, né? Dessas três possibilidades, a mais barata é a distribuição de lucros, porque essa distribuição de lucros não vai sofrer a incidência do imposto de renda no momento em que eu repassar esses recursos para o sócio. Só que aí eu gosto de fazer a seguinte pergunta para o pessoal. Se eu não tenho contabilidade regular, eu tenho como apurar lucros? Não tenho. Não há o que se falar de lucros se eu não tenho contabilidade. Só que aí o fisco diz o seguinte, olha, você não tem contabilidade regular, você não tem como apurar lucros, mas eu quero te tributar do imposto de renda e da contribuição social. E esses dois tributos incidem sobre o lucro. Então, eu vou presumir quanto que é o teu lucro, com base numa estimativa que foi pré-estabelecida, com base em estudos. E, a partir dessa presunção de lucro, você vai pagar o imposto de renda e contribuição social. Ora, se eu agora tenho um lucro presumido, que serviu de base para a apuração do imposto de renda e contribuição social, o fisco me permite que eu possa distribuir esse valor também para os sócios, sem incidência do imposto de renda retido na fonte. Só que essa é uma opção. Você pode dizer o seguinte, não, Receita, eu não quero fazer assim não, eu quero distribuir o lucro contábil. Aí ela diz, tudo bem, mas nesse caso você vai ter que me mandar o SPED contábil. Então faz muito sentido a questão dessa obrigatoriedade com base no lucro distribuído. Exatamente. Inclusive, professor, tem uma dúvida aqui do José, que ele pergunta o seguinte, se uma vez optando pelo regime simplificado de escrituração, que é o livro caixa, né, digamos que em um ano faz essa opção, há alguma restrição de depois voltar para a escrituração tradicional, na escrituração contábil tradicional? Não, de maneira nenhuma. Inclusive, eu costumo dizer que existem algumas lendas aí relacionadas ao SPED, né? Uma delas é que eu já ouvi várias pessoas dizendo é assim, ó, se eu mandar o SPED contábil uma vez, eu estou obrigado ao SPED contábil para sempre. Eu até brinco que tiraram isso lá do hino do Flamengo. Disse assim, uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Não, não, isso não é É fake verdade. news, então, né? É fake news. A gente tem que analisar a obrigatoriedade do SPED contábil por ano calendário. Então, em um ano calendário, eu posso estar obrigado ao SPED contábil, mando. No outro, eu posso dizer o seguinte: não estou obrigado. E como não estou obrigado, pra, para fins fiscais, eu vou optar pela manutenção da escrituração do livro caixa. Estou repetindo esse para fins fiscais É para ficar muito importante claro frisar. que para fins de legislação comercial, societária, você não vai estar desobrigado de jeito nenhum, viu? Verdade. Inclusive, até uma polêmica que fica na área contábil, né, professor? Às vezes a gente, para simplificar até nas comunicações com os clientes, às vezes a gente diz, empresa do simples, empresa do presumido não é obrigada a ter escrituração contábil. Mas é muito bom esse seu reforço, que na verdade toda e qualquer empresa, pela legislação comercial, né, o Código Civil traz a obrigatoriedade, sim, da escrituração contábil regular. Inclusive, o próprio Conselho de Contabilidade, ele reforça essa obrigatoriedade, né? Agora, para fins fiscais, né, de atendimento de determinadas obrigações acessórias, é que existe essa flexibilidade, né? Essa dosagem aí diferenciada para fins fiscais, mas para fins comerciais e para a própria norma da profissão contábil, toda empresa deve ter. Até porque se não tiver, como é que vai tomar decisão, né, professor? Não toma, estou navegando completamente de olhos vendados e no escuro. Verdade. Então, Inclusive, respondida aí a dúvida da nossa Josete. inclusive, é interessante a gente falar sobre isso, porque tem muitos contadores acabam, por vezes, acho que até por uma questão de, por desconhecer mesmo, falta de informação, acabam deixando a contabilidade dentro dos contratos dos clientes, aonde são aqueles clientes onde ele não está fazendo contabilidade de jeito nenhum. Então, Verdade. a minha recomendação muito forte disso é que, se você não vai fazer a contabilidade daquela empresa, porque ele pode simplesmente chegar e dizer assim, eu não quero te contratar esse ponto, esse tópico eu não quero. Então, se ele não quer, não coloque no contrato. Porque amanhã você pode ser fiscalizado pelo Conselho Regional, vai ser exigida a contabilidade regular daquela empresa, e, inclusive, obedecendo às novas normas brasileiras de contabilidade, e aí você pode ser pego aí numa situação onde você não tem essa informação. Com certeza. E aí a gente tem que ter todo cuidado do mundo nisso, né? Exatamente. Então, assim, lucro real todas, lucro presumido, nós temos essas duas situações, que é a opção pelo livro caixa ou a distribuição de lucros. Perfeito. As entidades imunes ou isentas. As entidades imunes ou isentas, elas estarão obrigadas ao envio do SPED contábil se elas receberem doações, incentivos ou qualquer outro ingresso de recursos em valor superior a 4.800.000 no ano. Se no ano calendário de 2019 essa entidade imune ou isenta recebeu valores acima de 4.800.000, ela está obrigada ao SPED contábil. Se ela não recebeu, ela não está obrigada ao SPED contábil. Fica fácil de memorizar que é o mesmo valor do limite do Simples Nacional, né? Perfeitamente. Que é o enquadramento como empresa de pequeno porte. Perfeito. E já que nós estamos falando em Simples Nacional, o Simples Nacional, em regra, está desobrigado do envio do SPED contábil. Só que a Instrução Normativa 1774 de 2017, que ela é a principal instrução normativa que nós temos hoje no âmbito do SPED contábil, IN 1774, tá, pessoal, de 2017. Ela diz que a empresa tributada, né, pelo Simples Nacional, optante pelo Simples Nacional, que receber aporte de capital de investidor anjo no curso do ano calendário, ela passa a estar obrigada ao envio do SPED contábil. Então, aquela empresa do Simples que receber aporte de capital de investidor anjo vai ter que enviar o SPED contábil também. Bem lembrado. Reforçar aí o pessoal. Dá uma questão de prova legal, né? Qualquer empresa do Simples está dispensada do SPED, tem essa casquinha de banana. E até assim, tem muitas empresas do Simples que participam de processos licitatórios, né? Que exigem a escrituração contábil regular. Então, para o próprio profissional de contabilidade é mais confortável fazer através do SPED, né, professor? Evita gastos também desnecessários, né? Uma forma mais Sem ágil de dúvida. providenciar. Sem dúvida. Eu recomendo para todo mundo enviar a escrituração contábil digital, não só por uma questão de custo, mas também por uma questão de controle, de facilidade de você armazenar essas informações. Inclusive,
Tem muitas empresas que estão já fazendo seu envio. Uma das perguntas que eu mais recebo hoje é se o prazo foi prorrogado, e não foi, né? Eu Pois queria até é. adiantar isso. Já pode falar disso, que o pessoal já está aqui bombando, aqui perguntando. Várias perguntas falando se teve prorrogação, se o prazo do SPED contábil está mantido, o ECD está mantida, todo mundo perguntando aqui. E é interessante, Débora, porque eu até comentei ontem, que estava fazendo uma live com o pessoal do CRC de Roraima, que o pessoal me manda mensagem me cobrando como se eu fosse o responsável por prorrogar ou não. O pessoal me manda mensagem lá indignado comigo, professor, não foi prorrogado ainda. Pessoal, tá mantido o prazo de envio do SPED contábil, tá? Esse prazo é o último dia útil do mês de maio, que nesse ano é o dia 29 de maio, que é uma sexta-feira. Então, até o momento está mantido. Pode ser que saia alguma coisa amanhã, depois de amanhã, pode ser que saia uma prorrogação, porque, inclusive, está dentro do pleito do Conselho Federal de Contabilidade também a prorrogação do SPED contábil. Mas, até o momento, nós não temos nada de concreto. E, assim, sobre risco aí do pessoal discordar fortemente do que eu vou dizer, eu, particularmente, entendo os motivos, até falei isso ontem também na live, de uma resistência um pouco maior de prorrogação do SPED contábil. Porque uma das características qualitativas da informação contábil é que ela seja tempestiva. E se a gente está falando do ano calendário de 2019 e nós já estamos chegando em maio de 2020, então, em tese, com certeza, para que essa escrituração contábil ela cumpra o seu papel fundamental de fornecer informações que sejam úteis para a gestão das empresas, ela já deveria estar encerrada, né? Até porque o gestor que for esperar para receber agora a informação de 2019, ele tá ruim a situação dele. Até porque tem imposto de renda pessoa física aí, né, professor? Que quem é empresário recebe os rendimentos isentos ali, né, os lucros, e precisa estar com o SPED aí comprovando também, né, para dar materialidade nessa distribuição. Com toda certeza, com toda certeza. E aí, ainda sobre a obrigatoriedade, professor, estão surgindo algumas dúvidas em relação a empresas inativas. E tem um ponto de controle também, de cuidado, até desse conceito, né? O que é empresa inativa? Que às vezes a gente tem a impressão que uma empresa inativa é aquela que não comprou nem vendeu, né? Não faturou, não teve compras. Mas, na verdade, empresa inativa é só isso mesmo. O que é que o senhor imagina, assim, qual o seu conceito, né? O que é que a legislação traz para a gente? E que cuidados essas empresas têm que ter em relação à obrigatoriedade do SPED contábil? Olha só, a pessoa jurídica, para ela ser considerada inativa, ela não pode ter nenhuma movimentação patrimonial ou financeira. Isso é muito importante, porque o pessoal confunde muito sem movimento com sem fato contábil. Eu posso ter uma empresa que ela não teve movimentação de compra e venda, como você citou, mas ela tem depreciação, ela tem juros, ela tem pagamento de contador, ela tem pagamento de empréstimos bancários, aluguel, então ela tem movimentação. Eu até brinco que algumas vezes nas minhas aulas os alunos chegam e dizem assim, professor, eu tenho uma empresa que está inativa, ela só tem a folha. Eu disse, não, se ela tem folha, ela não está inativa, ela tem movimento. Então, assim, a empresa inativa, aquela que atende os requisitos da inatividade, dentre eles não tem movimentação patrimonial nem financeira, ela não precisa enviar o SPED contábil. Agora, se eu tenho qualquer tipo de movimentação patrimonial e financeira e me encaixo numa das regras de obrigatoriedade, eu tenho que fazer um envio. Perfeito. Inclusive, eu queria só, Débora, fazer mais um adendo aqui para deixar a cabeça do pessoal estourando. Nós temos a solução de consulta do COSIT, número 425, que ela é de 2017. E essa solução de consulta, eu confesso que eu não gosto nem muito de falar sobre ela, porque ela é meio tenebrosa. O que é que acontece? Ela diz o seguinte, ela diz que o que dá margem à obrigatoriedade de uma empresa do lucro presumido de ter que enviar ou não o SPED contábil é o ano de formação do lucro. Então, vamos lá, deixa eu explicar isso, tá? Isso quem está dizendo não sou eu, viu, pessoal? É a solução de consulta do COSIT, pelo amor de Deus, que o pessoal depois vai fazer confusão comigo. A solução de consulta do COSIT, ela diz até o seguinte, ó, vamos supor que você
está trabalhando com a empresa do lucro presumido, que ela teve um lucro de 1 milhão, certo? Um comércio. Fazer aqui o cálculo, eu vou dizendo bem devagarzinho para vocês, tá? Vamos supor que ela teve um faturamento de 1 milhão no ano calendário de 2015, tá? Ano calendário de 2015, ela teve um faturamento de 1 milhão. Então, vamos supor que ela é um comércio cuja alíquota de presunção é de 8%. Então, o lucro presumido dessa empresa foi de R$80 mil. E aí, vamos supor que ela não distribuiu lucros em 2015, estando no lucro presumido. Não distribuiu lucro em 2015, não está obrigado. Não distribuiu lucro em 2016, não está obrigado. Não distribuiu lucro em 2017, 2018, não está obrigado. Quando chegou em 2019, ela distribuiu um lucro referente ao ano de 2015, que foi superior a esses 80 mil. Vamos supor que foi um lucro acumulado. Ela tinha a escrituração contábil e distribuiu esse lucro acumulado, vamos supor, de 100 mil, referente ao ano calendário 2015. Então, o lucro presumido dela era 80, o lucro que ela distribuiu referente ao ano calendário de 2015 foi 100. Segundo essa resolução de consulta do COSIT, ela estará obrigada a enviar agora o SPED contábil do ano de 2015. Não é o SPED contábil de 2019, ela está obrigada a enviar o SPED do ano de 2015. Solução de consulta 425 de 2017, tá? Tomem nota aí, pessoal. Solução Então, de consulta, COSIT, repete aí para o pessoal tem que anotar. Solução de consulta do COSIT, número 425 de 2017. Muito então, cuidado. Assim, isso é algo que me deixa muito preocupado, essa solução de consulta. Eu discordo muito assim do que ela fala, mas ela nos dá uma prévia aí do que é o entendimento e o posicionamento dos órgãos com relação à distribuição de lucros e ao SPED contábil. Então fica o alerta aí. Mesmo quando você não tiver obrigado naquele ano calendário, mas se você mantiver a escrituração contábil regular e desejar distribuir esse lucro no futuro, a minha recomendação é que você envie o SPED contábil por prudência e para evitar problemas futuros. Perfeito, professor. E aí tem algumas pessoas também perguntando com relação àquele cálculo que a gente iniciou sobre a verificação se aquela empresa está distribuindo lucros acima do limite da presunção, né? Que o senhor comentou que a base para essas empresas do presumido é que a gente pega o faturamento, né? Multiplica pelo percentual de presunção previsto no regulamento do imposto de renda, e daí desse valor que sobra, a gente retira mais alguma coisa ou esse saldo já é o limite da gente? Não, eu vou diminuir dele os tributos federais, os 4 tributos federais, PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda. Sei que tem outros tributos federais. A Instrução Normativa 1420 de 2013, que foi a primeira que mencionou esse cálculo, ela foi muito ruim para que os profissionais fizessem essa interpretação, esse entendimento. Por quê? Porque ela citava só tributos federais. Na verdade, ela citava diminuído de todos os impostos e contribuições. Quando ela dizia diminuído de todos os impostos e contribuições, ela abria margem para a gente ter que diminuir o ICMS, ela abria margem para a gente ter que diminuir o IPI, o ISS, só que ela já foi revogada e a instrução normativa que nós temos hoje é a 1774 de 2017. Ela traz um pouco mais de segurança jurídica, porque ela menciona a Lei 8981 de 95 e ela trata apenas desses 4 tributos federais: PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda. Então, daquele lucro... Então, vê se meu dever de casa está certo. A gente pega o faturamento da base de cálculo, digamos 8%, perfeito. E aí vai tirar PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Não é esse o dever de casa? Show de bola. E essa bichinha aqui voou no pau, caducou. O que vale é essa aqui. Tá ao contrário, mas vocês estão entendendo, né, galerinha? Excelente, muito bom. As para a gente botar em prática aí. Aí o que sobrar ali depois de você diminuir, esse é o valor que você pode distribuir de lucros sem incidência do imposto de renda retido na fonte e ainda assim não ficar obrigado ao envio do SPED contábil. Lembrando
que, obviamente, você não é obrigado a seguir essa regra para fim de distribuição de lucro. Se você tiver a contabilidade regular, você pode distribuir com base no lucro contábil. Perfeitamente. E aí o cuidado que mesmo que as empresas, que é uma das perguntas que o pessoal está fazendo muito, mesmo se eu não for obrigada, eu posso entregar o SPED contábil, a gente reforçando, né, professor? Não só pode como deve, né? Não só pode Porque como você deve. garante, né, também uma segurança em relação ao futuro e também a gente garante esse cuidado, né, que a gente deve ter com base nessa solução de consulta da COSIT. Às vezes você não distribui o lucro agora, mas distribui posteriormente e isso pode acabar retroagindo essa obrigatoriedade, né? E a Perfeito. instrução normativa, reforçando, é a 1774 de 2017, não é isso, professor? Isso. Inclusive, a gente tem até mais um estímulo para enviar o SPED contábil, que é aquelas pessoas que não estão obrigadas e estão enviando de forma facultativa, elas não estão sujeitas a penalidades pelo prazo. Então, eu posso estar enviando agora o ano de 2018, 2017, 2019, sem me preocupar com prazo, se eu não estiver no âmbito da obrigatoriedade. Eu não vou ter penalidade nenhuma. Perfeito. Então, é até uma dica para os profissionais contábeis, né? Quem quiser fazer a entrega de todas as empresas, não precisa correr para as não obrigadas com esse prazo de 29 de maio. Você pode priorizar essas empresas obrigadas, né, professor, para evitar as Perfeito. penalidades. E aí fazer um prazo interno mesmo no escritório para junho ou julho, que é um período um pouco mais tranquilo, para entregar as outras. Que aí você fica, principalmente para essas empresas que participam de licitação, que tem, né, outras demandas societárias, já ter essa declaração entregue e evitar o estresse, né? Porque às vezes você não entrega, não tem obrigatoriedade, aí o cliente precisa para uma contratação, uma licitação para ontem. Aí desestrutura uma rotina de um escritório contábil, né? Com toda certeza. E nesse momento, inclusive, que muita gente está recorrendo a crédito bancário, renovação de linhas, financiamento, estão precisando muito também das informações contábeis e a maioria dos bancos também já estão solicitando os arquivos do SPED contábil. Perfeitamente. E aí fala para a gente, professor, quem não entregar, quem tiver obrigado e não entregar, tem penalidade aí, né? Tem uma penalidade também prevista na Instrução Normativa 1774. Essa penalidade ela pode variar de 0,02% da receita bruta até 5%. E aí vai depender do que é que você deixou de entregar, da operação que deixou de ser entregue. E aí, para quem tiver ansioso e já quiser gerar até o código do DARF aí, o código é o 1438, tá? Ai, Jesus. Pensa no DARF que eu não quero preencher. Também não, de maneira nenhuma. Então, a penalidade pode chegar até 1%, né, professor, do faturamento da empresa. 5% da receita bruta. Pode chegar até 5% da receita bruta. Nossa. Que penalidade, hein? É uma penalidade alta. Muito. E aí, me conta uma coisa, professor. A gente ouviu falar, né, não no escritório da gente, mas já ouviu falar que tem muitos profissionais que, às vezes, no desespero, são acostumados a entregar a declaração inativa, declaração sem movimento nenhum, para depois retificar. Porque não vamos cumprir o prazo, vamos entregar. Na época do DACOM acontecia muito, quando chegou o FD Contribuições tinha muito empresário fazendo isso. E como é que fica com o SPED contábil, que é uma declaração cheia de detalhes, né, toda amarradinha. É possível fazer essas marretadas que a galera faz por aí, professor? Qual é o risco disso? Pessoal, pelo amor de Deus, o SPED contábil, ele é a única dessas obrigações que você, pelo amor de Deus, não envia zerado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o SPED contábil, como ele tem essa finalidade societária, quando você o envia zerado, é como se você tivesse ido até a junta comercial com um livro em branco e tivesse pedido para esse livro em branco ser autenticado. Aí você imagina você voltar para casa com um livro autenticado, mas que não tem nenhuma informação nele. Esse é o SPED contábil. Então, assim, eu lembro essa polêmica com relação à substituição, na verdade, acho que você vai concordar comigo, Débora, até antes do SPED contábil, nunca se falou em retificação de escrituração contábil. Não existe, esse termo nem existia. Porque a escrituração contábil ela pode ser substituída, não retificada. E apesar de ser um conceito parecido, é uma diferença absurda, porque é aquele negócio. Imagina que
o SPED contábil ele é a substituição da escrituração convencional em papel pelo seu equivalente digital. Então, eu sempre gosto de usar a junta comercial como exemplo, porque imagina assim, ó, você vai lá, protocolou um livro, aquele livro foi autenticado, você voltou para casa. Se você percebia que tinha alguma coisa errada ali, você não voltava na junta e dizia, estou corrigindo o livro. Não, você pedia o cancelamento daquela primeira autenticação para autenticar um livro novo, tinha que trazer um livro novo. Então, isso é a substituição da escrituração contábil. Então, o SPED contábil, ele passou por uma polêmica muito forte relacionada à sua substituição a partir do decreto 8683 de 2016, que foi um decreto que ele trouxe a autenticação automática da escrituração contábil no momento do envio no SPED. Então, antes, a gente mandava o SPED contábil, gerava uma guia de pagamento, pagava uma guia, depois tinha que comunicar a junta comercial do nosso estado para que o nosso livro fosse autenticado. Agora não. Você enviou o seu SPED contábil, ele está autenticado automaticamente. E eu só posso substituir essa escrituração contábil segundo a CTG 2001 R3, segundo a ITG 2000 R1 e segundo a própria Instrução Normativa 1774, se contiverem naquela escrituração contábil erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento extemporâneo. Então, você imagina o seguinte, segundo a NBCTG 23, que é a norma que trata de correção de erros, se eu identifico no ano calendário, vamos supor que eu estou agora em 2020, e eu identifiquei um erro no ano calendário de 2018, eu não preciso retificar o ano calendário de 2018, substituir o ano calendário de 2018. Eu posso corrigir esse erro com o lançamento contábil no ano calendário de 2020, seguindo as normas brasileiras de contabilidade. Perfeito. Porém, somente se eu não conseguir corrigir por meio de um lançamento contábil, é que eu substituí o ano calendário de 2018. Só que, em tese, você só não consegue corrigir com o lançamento contábil se aquele erro for um erro que torne a escrituração contábil imprestável. E aí a gente tem um conceito de escrituração imprestável, que é previsto, inclusive, na instrução normativa do DREI. Quando você não conseguir corrigir de maneira nenhuma, aí você vai pedir o cancelamento da autenticação e mandar um ECD substituto. Qual que é o grande... Tem que até anexar um termo também, né, professor, para substituição. Não é simplesmente como uma declaração tradicional, né? Coloca o recibo anterior, transmite. Você tem que estar bem embasado, detalhadamente, o que é que você está corrigindo, né? Eu tenho que preencher o termo de verificação para fins de substituição. Esse termo tem que ter uma descrição pormenorizada dos erros que estão levando à substituição. Você tem que dizer qual é o registro que está sendo corrigido. Você tem que detalhar tudo. Inclusive, em alguns casos, quando essa empresa que você estiver substituindo, ela for obrigada a uma auditoria independente, você vai ter que ter a assinatura também do auditor independente na ECD substituta. E lembrando um detalhe bem importante, viu, Débora, que só será admitida a substituição da ECD até o fim do prazo de entrega do ano calendário subsequente. Então, por exemplo, a gente só consegue substituir o ano calendário de 2018 até agora, o dia 29 de maio. Passou disso, não consigo mais. 2017 já está fora, já morreu. Verdade. Cuidado. E até um alerta também, né, professor, que para a transmissão a gente precisa de 2 assinaturas digitais, né, 2 certificados. Que aí, como a gente está aí, gente, um pouquinho mais de um mês da entrega, é um dever de casa muito importante para as empresas contábeis fazerem uma geral, principalmente nessa época de isolamento, tem sido mais difícil, né, você ter acesso às certificadoras para renovar algumas delas. Estão aplicando processos online, né, de renovação de certificado, mas é importante olhar isso antes, né, tanto as procurações quanto os certificados digitais, porque a gente precisa assinar digitalmente tanto o contador quanto o responsável da empresa, né, professor, para poder essa declaração ser transmitida. E aí, para não chegar na hora de transmitir, já pensou, tá o certificado vencido. Meu Deus, desespero. Meu Deus.
Tanto é obrigatório ter uma assinatura do contador, a gente não consegue mandar ECD sem a assinatura de um contabilista, né, de um profissional da contabilidade, contador ou técnico em contabilidade responsável pela escrituração, e pelo menos uma assinatura do responsável pelo envio da ECD. É até interessante, porque para o fisco, o responsável pelo envio da ECD não é o contador. O contador ele é o responsável técnico. O responsável pelo envio da ECD é o próprio contribuinte, que ele pode assinar com seu SNPJ, e ele pode botar ali quantas assinaturas ele menos que tenha uma do responsável pela pessoa jurídica, né? Que pode ser com o SNPJ. Perfeito. E aí, professor, o SPED, ele é um sistema validador, né? Então, ele, teoricamente, ele valida alguns possíveis erros. E aí tem uma sensação, a gente que processa essas declarações para entregar, tem uma falsa sensação de alívio que quando o arquivo, aparentemente, ele é validado para transmissão, significa que a declaração está 100% correta e que ali não tem risco nenhum. Fecha o olho e vai e agradece porque passou. Mas o fato de ser um validador dessa segurança toda, ou tem alguns cuidados que a gente tem que ter antes de transmitir essa declaração? O senhor percebe, assim, algumas falhas comuns dos profissionais contábeis, de algumas contas específicas? Se o senhor pudesse relacionar algumas contas críticas que a gente não pode deixar de olhar antes de transmitir, que cuidados aí o senhor daria para a gente? Bom, na verdade, Débora, eu concordo plenamente com você, o validador ele não quer dizer absolutamente nada, né? Inclusive, no caso do SPED contábil, isso se torna ainda mais forte, porque a Receita Federal ela tem o seguinte raciocínio: o responsável pela escrituração contábil é você. Então, quem tinha que fiscalizar se essa escrituração contábil atende às normas brasileiras de contabilidade ou não, não sou eu, Receita Federal. É você profissional, é o Conselho Regional, é o CFC. Então, o validador do SPED contábil, ele é o que tem menos regras de fiscalização de erros, digamos assim. Ele vai validar menos informações, porque ele vai sempre partir do pressuposto que você sabe do que você está mandando. Você é o responsável por aquela informação. E a gente tem um layout do SPED contábil que ele é bem curtinho, ele é bem simplificado. Ele é o menor dos SPEDs, ele tem apenas 6 blocos, sendo que dentro desses 6 nós temos o de abertura e de encerramento. Então, na verdade, de conteúdos de informações, nós temos 4, sendo que desses 4, um só é obrigatório para os conglomerados econômicos. Então, também já exclui. 3. E tem um que é novo, que é o primeiro ano calendário, vai ser agora 2019, que nós estamos vivendo no exercício 2020. Só sobram 2 praticamente de conteúdo, que são, agora só que são conteúdos extremamente técnicos, onde a gente informa plano de contas e lançamentos contábeis, além dos balancetes, e o outro onde eu informo as demonstrações contábeis, que é o bloco I e o bloco J. Nós temos uma novidade para esse ano que... Antes até de eu mencionar os erros, porque isso aqui já vai ser um alerta, porque pode vir a dar um erro para você no momento de fazer a transmissão, que é pelo primeiro ano calendário, que é onde nós vamos ter a obrigatoriedade, não é opcional, é a obrigatoriedade de recuperar a ECD do ano anterior, tá? Então, quando eu for fazer o ano calendário de 2019, que nós temos agora até o dia 29 de maio, eu vou ter que recuperar dentro do SPED contábil a ECD de 2018. Óbvio que quem é que vai estar obrigado a recuperar? Quem enviou a ECD em 2018, né? Quem enviou a ECD de 2018 está obrigado a recuperar ela em 2019. Quem não enviou, obviamente que não está obrigado. O principal objetivo dessa recuperação é fazer um confronto dos saldos finais de 31 de dezembro de 2018 com os saldos iniciais de 1º de janeiro de 2019. E assim, eu costumo dizer nas minhas aulas de SPED contábil, Débora, que infelizmente o que eu mais vejo quando as pessoas me vêm com dúvidas sobre o SPED contábil é que a dúvida dela não é o SPED. A dúvida dela é a contabilidade. Então, o pessoal tem uma certa dificuldade com as contabilizações, com as conciliações, com o encerramento, e essas dúvidas acabam se materializando no momento de fazer o SPED contábil. Eu não canso de citar que eu já tive ECDs aqui que eu fui analisar
que a empresa com 30 anos de funcionamento não tinha depreciação, nunca foi feito depreciação. Então, é um erro que, por exemplo, o PVA, que agora é chamado de PGE, né? Programa Gerador de Escrituração. O PGE não vai apontar nada de problemas, porque ele diz assim, ó, olha, se você está me dizendo que não tem depreciação, eu acredito em você. Então, Verdade. E tem algumas perguntas relacionadas justamente a que novidades a gente tem que ter cuidado. Você já comentou dessa questão do novo bloco, que é extremamente importante, né, dessa recuperação. É até um alerta para empresas que tiveram transição de contabilidade, né, professor? Muitas empresas que 2018 foi com uma contabilidade, 2019 foi com outra. É importante até as empresas contábeis começarem a fazer as transmissões por essas, porque possivelmente vão ter erros novos, né, que a gente não estava acostumado nos anos anteriores. E além perfeitamente, perfeitamente. desse novo bloco, o senhor enxerga mais alguma novidade de alerta aí para a galera? É, uma outra novidade que antes ele dava só como um aviso e o problema só acontecia na hora da ECF e que agora vai ser o SPED contábil, é no caso da gente ter troca de contador no meio do período ou troca de plano de contas no meio do período. Principalmente em relação ao plano de contas, porque era comum que, vamos supor que a Débora fez uma contabilidade de uma empresa de janeiro a julho e eu fiz de agosto a dezembro. Aí era comum que eu chegasse assim, não, eu vou mudar o plano de contas dessa empresa, eu vou mudar a codificação, vou mudar o formato, e eu fizesse essa alteração. E aí eu fazia e mandava a minha ECD com um plano de contas de um jeito, você fazia e mandava o seu ECD com um plano de contas de outro. Isso no SPED contábil não dava problema de nada. Quando a gente ia fazer a ECF, aí sim os problemas aconteciam na hora que eu recuperava as duas ECDs na ECF. Agora não. Quando o PVA perceber que houve ali, até por muitas contas com saldos zerados, ou uma alteração na codificação do plano de contas, que houve mudança no plano de contas, ele vai exigir que seja preenchido o registro de transferência de saldos entre as contas. Para que eu diga assim, olha, essa conta nova, o saldo dela veio dessa outra. E aí, a partir desse ano, isso passa a dar erro na ECD, caso o contribuinte não informe essa mudança que houve no plano de contas. Entendi. Então, se é para começar pelas mais complicadas, vamos começar pelas empresas que tiveram transição de contabilidade, né, professor? Porque Perfeito, perfeito. possivelmente vão ter um rol de dúvidas novas para a gente tirar aí nesse grupo de empresas, né? Perfeitamente, perfeitamente, é isso mesmo. E nos seus cursos, professor, que o senhor se depara com inúmeras dúvidas e inúmeros questionamentos aí de profissionais que vivem também o SPED contábil, seria louco da nossa parte fazer um rol dos erros mais comuns ou tem erros que realmente toda sala de aula o senhor se depara que acaba acontecendo aí no SPED contábil? Com relação, como eu te disse, o SPED contábil, na verdade, a maioria dos erros é referente à escrituração contábil mesmo, não é o próprio SPED que apresenta o erro. Então, eu posso citar aqui alguns erros frequentes, como é o caso das empresas que fazem o encerramento anual, mas só apropriam o custo no final do ano, esquecem que o custo é da mercadoria vendida e que eu deveria ir apropriando esse custo a cada venda, e eles acabam querendo fazer um único encerramento e uma única apropriação de custos. É o caso de ausências de depreciação, ausência de controles de provisões. Muita gente deixa de fazer provisões porque está acostumada a fazer da despesa direto por caixa. Essa é a prática do escritório. E porque, como é uma prática, eles deixam de provisionar. E aí, quando mandam um SPED contábil, eu cansei de ver SPED contábil que não tem uma provisão. Então, esses são os erros mais frequentes, aqueles erros que são mais comuns na contabilidade. Caixa virada durante algum dia do período. Então, tem um monte de coisinha aí de cuidados na escrituração contábil que acabam se refletindo no SPED contábil. Então, é importante para os profissionais de contabilidade, antes de começar a mexer com o SPED, dar uma revisada nas normas brasileiras de contabilidade, né? Com as regras de escrituração, apropriação de custo, para minimizar esses riscos de você ter um problema no seu SPED contábil. Porque, como o próprio nome diz, né? SPED contábil é contábil. Ali são livros contábeis que tem que estar lá. Só muda a ferramenta que você usa. E tem muito profissional que se desespera na hora de importar esse SPED contábil na ECF, professor.
E geralmente tem falhas técnicas também envolvidas ou realmente a SCF, ao receber a importação da SCD, né, que é o SPED contábil, é comum dar também alguns erros, algumas inconsistências. A SCF ela vai acabar entregando tudo que ela encontrar de erro na contabilidade. Ela acaba sendo bem mais rigorosa com a contabilidade do que o próprio programa do SPED contábil. Porque como eu mencionei antes, a Receita Federal pensa assim, ó, no SPED contábil eu não vou criticar a tua informação, não. Você está mandando e eu acredito no que você está me dizendo. Quando você vai recuperar isso lá na SF, ele diz assim, não, peraí, agora essa informação ela serve de base para pagamento de imposto. Como ela serve de base para apuração do imposto de renda e da contribuição social, então eu vou agora criticar essa tua contabilidade. E aí é muito comum ter problema na questão do mapeamento das contas do plano de contas da empresa para as contas do plano de contas referencial. Às vezes a empresa cria uma conta nova ao longo do ano e não faz o mapeamento dessas contas. É muito comum também que os saldos das contas não batam com os saldos das demonstrações contábeis, e isso acontece por um registrozinho lá do SPED contábil, que é o código de aglutinação, que acaba fazendo com que, como o SPED contábil ele não vai validar os saldos, essa validação só acontece na SF e a gente acaba descobrindo lá alguns problemas. Também acontecem erros por uma questão de, na SF, para fins de legislação do imposto de renda, por exemplo, a empresa do lucro presumido, ela tem que ter encerramento trimestral. Lembrando que para fins societários, não. Para fins societários, para fins de atendimento à legislação comercial, o encerramento ele pode ser anual. Na verdade, se a gente for seguir bem ao pé da letra, o encerramento ele é o término do exercício social. Ele não precisa nem ser 31/12. Porém, a legislação do imposto de renda, no caso do lucro presumido, exige trimestral. Então, se você não tiver os cuidados corretos na hora de fazer a sua ECD, quando chegar lá na SF, vai dar diferença nos saldos dos trimestres. Então, a SF acaba revelando muitos problemas na contabilidade. Perfeito, professor. E aí, para a gente finalizar, conta para a gente onde é que os profissionais podem lhe achar, né? Sei que você tem uma infinidade de trabalhos aí em educação à distância que pode atender os profissionais nessa época de SPED contábil. Quais canais aí de comunicação a gente pode acessar para encontrar seus cursos, para esclarecer dúvidas? Sei que tem muito conteúdo legal aí que você compartilha, muitos deles gratuitamente aí com os profissionais. Agradeço muito aí pelo carinho e já agradecer pela sua disponibilidade de prontamente se dispor a estar com a gente hoje, compartilhando aí do teu conhecimento. Uma gratidão imensa. E aí a gente quer saber onde é que te acha para continuar aí se atualizando dos seus valiosos conhecimentos. Bom, Débora, eu não sou uma pessoa muito difícil, né? Eu estou aí no Instagram com o perfil @prof.felipeguerra, tem o canal do YouTube, também tem meu site www.professorfelipeguerra.com.br. E assim, eu reforço o convite para vocês irem lá, seguirem a página, porque tem conteúdos todos os dias. De segunda a sábado, são publicados vídeos do Projeto 300, que é um projeto onde eu respondo dúvidas técnicas enviadas pelos profissionais. Toda semana tem, no mínimo, 2 aulas sendo liberadas, aulas mesmo de mais de 30 minutos, de mais de 1 hora, às vezes, de duração, aulas mais técnicas mostrando a prática. Então, inclusive, eu estou com o workshop de atualizações tributárias disponível até amanhã, está lá no meu perfil. O link é gratuito, é 100% online, 100% gratuito. Quem quiser se atualizar sobre a parte tributária, Simples Nacional, as prorrogações que a gente teve de obrigações principais e acessórias, o link está lá no meu perfil. Então, fica aí o convite para todos vocês. E eu gostaria de aproveitar para agradecer mais uma vez o convite, dizer que é um prazer enorme estar falando com os profissionais da contabilidade. É uma das minhas principais missões de vida, compartilhar conhecimento, compartilhar informações com os contadores, porque é a profissão que eu amo e que eu escolhi para a minha vida. Então, é um estar aqui e estar fazendo esse bate-papo tão bacana com você, Débora. Muito obrigado. Perfeito, professor. Muito obrigada. E algumas dúvidas que surgiram depois, gente, sobre
bases legais, algumas dúvidas de entidades imunes e isentas, como a gente falou lá no comecinho, vocês vão ter acesso aí por 24 horas, e aí vocês vão poder ter acesso também. E aí, se ainda assim ficar alguma dúvida, pode passar diretamente para mim no direct da minha página, @Débora_Pérez Farias, que aí eu vou ficar aqui de plantão aí nos próximos 30 minutos para esclarecer possíveis dúvidas residuais que tenham ficado. Professor, brigadão, muita saúde e paz para você, para sua empresa, sua família, e aguardamos você quando tudo isso normalizar para um evento presencial aqui para os profissionais contábeis. Seria um prazer ter você aqui em território pernambucano. Eu que agradeço mais uma vez e não vejo a hora de poder estar em Pernambuco presencialmente, né, fazendo esse evento, esse bate-papo pessoalmente. Amém. Valeu, Débora. Um abraço apertado para todos vocês. Tchauzinho, Tchau. gente.